Boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer ao plano espiritual maior, Dr. Bezerra de Menezes, a Caibar Schutter, a gente estar aqui para falar mais uma vez a vocês sobre um tema um pouco que eu considero um dos mais importantes na doutrina espírita. O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o carro-chefe da doutrina espírita. Nele está contida toda a codificação da doutrina espírita. É nele que nós encontramos a filosofia de Kardec, que os espíritos trouxeram a Kardec. E aí a gente começa com uma dúvida, né? Filosofia espiritualista. É uma filosofia espírita ou espiritualista? É uma filosofia espiritualista. Porque vocês sabem o que é espiritualismo? Espiritualismo é toda aquela religião que acredita que existe alguma coisa além da vida, desta vida. Então, todas as religiões são espiritualistas, sem dúvida nenhuma. Porque se ela não é espiritualista, ela é materialista. E se ela é materialista, ela não é uma religião, né? Então, por isso que a doutrina espírita é uma religião espiritualista. O Livro dos Espíritos, né, ele engloba, como vocês podem ler, um conteúdo vasto sobre todas as coisas que regem o universo. No Livro dos Espíritos, versa sobre a imortalidade da alma, a criação dos mundos, sobre as leis de Deus e a vida futura. E ele também nos dá grande perseverança numa vida um pouco melhor do que essa que nós estamos tendo aqui. O Livro dos Espíritos, ele é dividido, né, entre a introdução, aonde é muito importante o conhecimento dessa introdução. Há muitas pessoas, né, que ao ler o Livro dos Espíritos, pula a introdução. Mas é na introdução que está contido toda a preparação para quem vai estudar o Livro dos Espíritos. É na introdução que Kardec diz por que ele chama a doutrina espírita de uma doutrina espiritualista. Por que o nome espírita? Por que espiritismo? Isso está contido na introdução. E quando nós, desprovidos de conhecimento desta introdução, pulamos a introdução, descobrimos o quê? Nada, porque deixamos de conhecer os motivos que levaram Kardec a dar o nome de espiritismo. E a gente ainda hoje escuta que o espiritismo é complicado falar sobre isso, mas assim, eu sou espírita kardecista. Então, todo espírita, obrigatoriamente, ele é kardecista, porque ele segue as obras espíritas. Então, não tem como fugir de uma obra kardecista. Eu vou no centro de mesa branca. Também, gente, não existe centro de mesa branca. O espiritismo, ele é único. Como também não existe nenhuma ramificação do espiritismo na parte de Umbanda, Quimbanda ou qualquer outra religião que possa adotar a palavra espírita. O espiritismo, ele é único. E esta é uma única determinação. E isso está onde contido? Esta orientação de Kardec, na introdução, que é muito importante ser lida e estudada por quem quer conhecer a doutrina espírita. Pulamos a introdução e vamos para o prolegômenos. Vocês sabem o que é prolegômenos? Eu não falei errado? Não falei errado. É uma preparação para entendimento do que vem a seguir. Seria
um enunciado daquilo que está por vir. E esse prolegômenos, que está no Livro dos Espíritos, foi feito pelos Espíritos a Kardec. Então é muito interessante, e lá nesses prolegômenos, né, prolegômenos, é colocado pelos Espíritos, né, a rama da parreira, aonde eles colocam que esta é o símbolo que eles querem que seja adotado para a doutrina espírita. Isso eu vou deixar para vocês lerem no Livro dos Espíritos. Quem já não leu, leia, para saber o porquê de ser a rama da parreira de uva, o motivo disto. E, na verdade, ele está dividido em 4 livros, né? O primeiro livro fala das causas primárias. O que são as causas primárias? Deus, a formação dos mundos, como é que foi feito, como é que foi a criação. Tudo isso está neste primeiro livro, que fala das causas primárias. E o mais interessante dessa história é que Kardec, ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Quem leu o Livro dos Espíritos sabe que não existe esta pergunta, quem é Deus. Vamos para o livro 2º, do mundo espírita e mundo dos espíritos. Lá, o plano espiritual nos traz como é a vida no plano espiritual. O que é o mundo dos espíritos? Como é estar lá e como é viver lá? Por que nós reencarnamos? Por que nós encarnamos? Tudo isto está contido neste livro 2º. No livro 3º, são as leis morais. O que são as leis morais? As leis morais são as leis de Deus. Uma vez seguidas estas leis morais, nós estamos em conformidade às leis de Deus. E estaremos tranquilos passando por esta encarnação. É difícil seguir as leis morais? Não, não são difíceis de seguir. São complicadas de seguir, mas não são difíceis. Porque as leis morais, elas estão contidas, né, em toda a obra de Deus. Então, seguir estas leis é extremamente fácil. E vamos para o 4º livro, né, que fala das esperanças e consolações. O que são esperanças e consolações? É o momento em que o Livro dos Espíritos traz para nós, o plano espiritual traz para nós, que a nossa preparação espiritual, a nossa evolução espiritual, ela é importante para que nós possamos chegar ao plano espiritual evoluídos, mais sólidos nos nossos conhecimentos. Porque 2 são as asas da evolução. Uma é a moral, a outra é o intelecto. Não adianta nós estarmos extremamente moralizados se a gente não tem a base intelectual, se a gente não tem o conhecimento. Uma vez que nós tenhamos o conhecimento, a gente já começa a adotar a base moral. Então, as 2 são as asas da evolução, a moral e o intelecto. E temos a conclusão. O Espiritismo não é uma obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor, porque ela é tão antiga quanto a criação. Isto está na conclusão do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos dizem que ninguém pode se apropriar da doutrina espírita como sua obra, porque ela é muito mais antiga do que sua própria criação. A doutrina espírita, ela é muito importante, e o estudo do Livro dos Espíritos é importante. O conhecimento do Livro dos Espíritos, né, nos traz muito prazeroso,
porque a gente começa a saber qual é o destino que nos é reservado. E eu dividi assim, ó, eu fiz o quê? Contei uma breve história do Livro dos Espíritos. Eu não me aprofundei por duas razões. A primeira é que o Fábio Fadel, não sei quem conhece, ele dará a próxima palestra dele, e ele vai fazer uma introspecção no Livro dos Espíritos. E aí eu não vou fazer, e aí vocês vão ter um bis lá na próxima semana. O que eu estou fazendo é uma breve amostra, né, do que é o Livro dos Espíritos, e eu estou abrindo para perguntas e convidando vocês para fazerem o curso do Livro dos Espíritos. Então, eu vou deixar aqui aberto para que vocês possam fazer perguntas. Mas eu vou dizer para vocês, ela já tem, ó, que bom. Porque se vocês não têm perguntas, eu tenho. Eu trouxe um monte para vocês. E eu sou bom. Então tá bom, pode fazer. Você falou que o Espiritismo é uma religião e uma doutrina? Não. A doutrina é uma religião, né? Toda doutrina é sinônimo. Religião e doutrina são sinônimos, né? São sinônimos. Isso. A religião espírita filosofia da doutrina espírita é espiritualista. Eu queria colocar uma situação que eu faço às vezes, que as pessoas não têm o conhecimento sobre isso. Então, por isso que às vezes nós temos que falar que somos espíritas, kardecistas. Entendeu? Não é que nós usamos esse termo da maneira correta, nós não usamos, mas acabamos tendo que usar porque as pessoas não nos entendem. Por sermos espíritas, nós estamos envolvidos com candomblé, umbanda. Aí você gasta um tempinho e explica para ele que não é nada disso. Então, mas a gente explica também isso. Isso. Tem situações que a gente acaba... Não, eu estava assistindo um filme, esperando acabar o filme para começar um outro. E aí eu estou lá assistindo, e apareceu lá, Centro Espírita de Umbanda, não sei o que lá. Eu falei, pronto, desgraçou, né? A propaganda estava lá, né? Num filme que passando na televisão, não sei se era na Rede Globo, eu não lembro qual que era a emissora, pronto. No nacional, que existe essa divisão. Mas não tem. As pessoas que estudam a doutrina espírita, e cabe a nós, espíritas, começar a divulgar desta forma, que a doutrina espírita ela é única, a religião é uma única religião. Ela não tem derivados como candomblé, ou como é que fala? Umbanda, tudo isso. Qual é a confusão que fazem, né? As pessoas acham que a doutrina espírita é manifestação espírita. Então, que ele vai entrar aqui no centro espírita, vai ter um médium recebendo do lado, vai ter um médium recebendo do outro, e aí essa é a impressão que passa, porque a doutrina espírita ela foi toda codificada, foi toda trazida pelo plano espiritual, através de alguma coisa que precede a doutrina espírita, que é a mediunidade. Então, essa é uma grande confusão, que é normal. Por isso que a gente está levando a todos esta recomendação, para que gastem um tempinho e contem a história um pouquinho mais longa para essas pessoas que confundem. Mais alguma? Nossa Senhora, vocês são um túmulo. Os desencarnados não vão perguntar, tem que ser os encarnados, tá? Fala. Você acha que a maior entrave do espiritismo que você está falando é a ignorância no sentido de falta de informação? Eu acho que o maior inimigo assim, da consciência do espiritismo é a falta de informação. Isso, tanto é que a minha proposta é esta, né? Você tem que se aculturar, você tem que conhecer a doutrina espírita, você tem que conhecer o livro dos espíritos, né? E mais toda a codificação. Se começa o estudo pelo livro dos espíritos,
Mas tem o livro dos médiuns, tem o Evangelho, tudo isso que tem que ser feito o estudo. E este desconhecimento, ele leva a má interpretação da doutrina espírita. E estas confusões. Qual pergunta era a que ele fez? Todas. Puxa, então eu vou repetir a pergunta. Isso, perdão. Então, a pergunta dela foi que tinha que falar sobre o espiritismo, né, kardecista, porque as pessoas interpretam mal a doutrina espírita. Eles acham que confundem com Umbanda, com Quimbanda, em função dos efeitos mediúnicos. E o Reinaldo, que foi a resposta que eu dei, a última resposta, fala sobre a ignorância pela falta de estudo dos livros da codificação. Eu perguntei sobre doutrina e religião. Isso, e ela perguntou também sobre doutrina e religião, que é a mesma coisa. Doutrina e religião são sinônimos, palavras próximas. Vou eu perguntar, hein, gente? Ixi. Vamos lá. O espiritismo inventou a mediunidade? Quem acha que o espiritismo inventou a mediunidade? Ótimo, ninguém acha. E não inventou mesmo. O espiritismo surgiu a partir da mediunidade. A mediunidade, que era, na época, descontrolada, não havia nenhum controle, a mediunidade partiu para a formação, perguntas que Kardec fazia aos médiuns, eram feitas aos espíritos, e a partir daí surgiu a doutrina espírita. Então a mediunidade, ela existe desde a época que surgiu o homem na face da Terra. Mais uma. Se eu estudar o livro dos espíritos, vou virar médium? Quem acha que isso vai acontecer? Sinceridade. Que bom, está todo mundo afiado aqui, hein? Não vira, porque muita gente vai ficar triste agora, hein? Você já é médium. Todos nós somos médiuns. Aí você vai falar, eu nunca me comuniquei com ninguém. Eu também não. Tá? Posso garantir para vocês, pelo menos acordado. Mas quando nós estamos na parte do sono, quando nosso corpo vai descansar, nós entramos em comunicação, sim, com o plano espiritual. Porque o espírito, ele não precisa de descanso. E aí o nosso corpo está carregando a bateria lá. E nós não vamos ficar do lado do espírito falando para ele, do corpo, né? Falando, está demorando para carregar, vai dar 7 horas da manhã, hein? Você não fica lá paradinho, né? Então, você realmente vai procurar os seus afins. É sempre? Não. É eventualmente. Como se dá o mecanismo da mediunidade? Como se dá o mecanismo da mediunidade? Ele é complexo. Precisa saber o que você quer saber disso. O que eu vou falar? A mediunidade, ela é a comunicação entre o espírito encarnado, a alma, e um espírito desencarnado ou até mesmo encarnado, outro espírito, através do plano espiritual. Como que é essa comunicação? É feita através do perispírito. Nós temos o corpo material, nós temos um corpo semimaterial, que é o perispírito, que faz a ligação do corpo ao espírito, e é através do perispírito que se dá a comunicação espiritual, seja ela vidência, seja ela escrita, fala, qualquer outra comunicação. Nós não podemos confundir que toda comunicação, toda a mediunidade, que tudo é mediunidade. Existem alguns dons humanos que não são mediunidade.
desenvolve a mediunidade, então você está desenvolvendo o perispírito? Oi? Eu vou repetir. Quando desenvolve a mediunidade, eu estou desenvolvendo o perispírito. Sua comunicação é através do perispírito? Você está sempre desenvolvendo o espírito. O cérebro de tudo é o espírito. O perispírito e o nosso corpo seguem aos seus comandos. Quando você desenvolve a mediunidade, você liga a aptidão do espírito de estimular o perispírito a fazer a comunicação. Então quer dizer que o perispírito seria tipo um cordão umbilical, na verdade? Você está perguntando que o perispírito seria um cordão umbilical? Não, não. O perispírito é um corpo físico, semifísico, com uma outra composição física, muito similar ao nosso corpo. Tanto é que quando há a morte ou há o afastamento do corpo, o perispírito do corpo, você é identificado pelo perispírito. Existe esse cordão umbilical, que chamam cordão de prata, cordão de ouro, que ele faz a ligação do perispírito com o corpo. Quando o perispírito se afasta do corpo, este cordão se distende. Tudo bem? Mais alguém tem alguma dúvida? Eu vou com as minhas aqui, hein? Então vamos. Todos somos médiuns, isso eu já falei, né? Por que devo estudar os livros da codificação? Essa aí tem que ser vocês. Por que eu devo estudar os livros da codificação? Vocês não querem responder nada, hein? Vocês não querem perguntar. Tá bom. Porque o saber é seu. Quando você adquirir o conhecimento disto, você adquiriu este conhecimento e ninguém tira de você. Quando você desencarnar ou você estiver até noutra religião, este conhecimento é seu. E este conhecimento nós levamos para a eternidade. Esta é a importância de se estudar os livros da codificação. Nós passamos a modificar a nossa vida. Bom, já que ninguém pergunta, vou eu de novo. Ao desencarnar, vou para o umbral? Quem acha que vai para o umbral aqui? Pode levantar a mão. Nossa, tem um monte de gente já, hein? Eu já falei, uma vez eu falei para os meus amigos, eu vou repetir para vocês. Falei para assim, se existir inferno e céu, eu quero ir para o inferno. Porque ficar sozinho no céu não deve ser legal. Então eu prefiro ir para o inferno. O umbral é o inferno dos espíritas, né? Todo mundo vai para o umbral? Não, não necessariamente. É um estado de espírito, né? Todo mundo passa por um estado. Tem gente que desencarna e fica do ladinho. Acompanha, não sabe nem que morreu. Pergunta, de quem que é o enterro aí? Ninguém responde mais, ele pergunta. É o dele. Ele desencarna, tem gente que desencarna, e isso a gente vê na codificação, vocês leem do Céu e Inferno, está lá, que Kardec, imediatamente após o desencarne, invoca o espírito desencarnante e ele vem e fala. O umbral é uma situação que existe, mas ele é uma situação que nós poderemos passar ou não, vai depender de nós, da nossa vibração, dos nossos estudos, do nosso conhecimento, de como a gente foi bonzinho, de quanto a gente foi ruim. Isso é uma situação. Tem gente que pode ir direto para as casas lá, para o nosso lar, ou outra colônia espiritual que exista. Pode falar. Sim. Em relação a esse conhecimento, ele é relacionado a todo tipo de conhecimento? Se for conhecimento científico, teórico, filosófico, ou relacionado mais ao conhecimento espírita? A doutrina espírita, né, ela é embasada num tripé, que é a filosofia, a ciência e a religião. E quando você adquire este conhecimento, seja ele qual for,
Não importa o conhecimento, não é só o conhecimento espírita, seja ele qual for, você leva ad eterno. Mesmo desencarnando, você adquiriu este conhecimento. E quando a gente desencarna, a gente descobre que tem outros conhecimentos que a gente não sabia que existia, pelas limitações do nosso corpo. O nosso espírito, devido às limitações do corpo, não consegue associar um mundo de conhecimento que nós temos do plano espiritual. Então, o conhecimento que você adquire, não importa qual espécie é, se é religioso, se é científico, não importa, você leva para o resto da sua vida. Você terá o nosso cérebro espiritual, o nosso banco de dados espiritual, que é o nosso perispírito muitas vezes, ele é muito vasto. Primeiro aqui, depois... Diga. É isso. Isso. A pergunta que ele faz é a evolução moral e espiritual, né? Como associar estas evoluções na prática. É difícil, hein? Você me pegou agora, né? É muito complicado você praticar a doutrina espírita. Tem muito disso aí. Uma das coisas que eu sempre falo é que a moral e o intelecto, eles andam par a par. Há pessoas, por exemplo, que são extremamente moralizadas. Vamos pegar um exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier é uma pessoa com uma alta moral. Vocês concordam com isso? Na minha opinião, dos que eu conheci em vida, é o que mais eu tenho. Mas ele tinha intelecto? Muito intelecto. Ele era muito inteligente. Uma vez que nós temos o princípio intelectual e que nós estudamos a doutrina espírita, e uma vez em que nós conheçamos as leis morais, as responsabilidades que nós temos aqui encarnados, a partir daí nós vamos começar a perceber que não vale a pena fazer coisas erradas, porque aí vem o nosso conhecimento e que vai falar, opa, aquela pergunta lá que Kardec fez para os espíritos lá, cai direitinho aqui. E você começa a se policiar e começa a se melhorar. Este é o valor do conhecimento. O conhecimento te traz esta facilidade de você se aprimorar. Vai falar, eu só queria... Ele levantou a mão lá, só... Pode ir. A pergunta dele é se existem espíritos que habitam o umbral indeterminadamente, né? Toda habitação no umbral, seja onde você estiver, é por tempo indeterminado. Quem determina o meu prazo de validade sou eu mesmo. A partir do momento, quem leu a obra de André Luiz, porque o umbral, ele vem de André Luiz. Quem leu a obra de André Luiz ou assistiu o filme, vai ver que a partir do momento em que ele se arrepende sinceramente, aí ele consegue ser resgatado. Então, a dependência de você atingir isso é só sua. O tempo em que você vai ficar é só seu. O tempo da sua evolução na Terra é nosso. A partir do momento em que nós nos aculturamos, nós melhoramos a nossa moral, passa mais rápido. Não existe um prazo para a nossa evolução. Não existe. Como não existe um prazo para ficar no umbral. E como é que fala? É para o resto da vida de um espírito? Não.
Aí, Deus sempre dá uma oportunidade. Desculpa, a senhora? Eu vou repetir a pergunta, se eu esquecer alguma coisa, a senhora me fala. Ela pergunta se no plano espiritual a comunicação é imediata. Eu faço uma projeção, eu tenho uma resposta imediata, é isso? Pode ser, porque assim, o plano espiritual não tem corpo físico. O corpo físico é um corpo mental praticamente. A dificuldade no plano espiritual é que nós não precisamos, nós não escondemos os nossos sentimentos, nós não escondemos como aqui. Tudo fica bastante claro no plano espiritual. Isto nos traz o plano espiritual, dizendo que a comunicação no plano espiritual é mental. Porém, não é todo mundo, não são todos os espíritos que veem tudo. Existe o quê? Existem as faixas espirituais. Os espíritos mais elevados têm ascensão sobre os espíritos menos elevados. Respondeu? Mais algo? Falar sobre a evolução do espírito está sempre evoluindo, apesar de estar no umbral. Isso. A colocação do Reinaldo, ele me pede para falar sobre a evolução espiritual, que mesmo o espírito, todos nós estamos sempre em evolução, mesmo estando no umbral. É que a nossa evolução depende muito da nossa vontade. Às vezes nós damos um passinho muito pequeno, que a gente parece que não mexeu do lugar, mas a gente sempre está evoluindo. A evolução é uma lei natural. É obrigatória, a evolução é obrigatória. Nós chegarmos próximos a Deus, é uma lei natural. Aí vocês precisam ler o livro dos Espíritos e estudar, principalmente, os nossos cursos estão para começar. Sim. Como que acontece de um espírito virar um espírito obsessor? Ela desencarna e ela já quer virar espírito obsessor. Não. Eu entendi a pergunta, eu vou abrir. Não, eu entendi. Eu entendi a pergunta. Eu visualizo as coisas e fico muito preocupada eu acredito que as pessoas que estão matando hoje em dia é uma coisa assim alarmante. Pessoas comuns que nunca tiveram problemas. Será? Eu não sei. O que ela colocando assim, a minha visão. Existe aí um espírito obsessor que domina essa pessoa e ela comete aquela situação? Ou eu estou sendo muito drástica? Não, ela faz a pergunta de que o que acontece, né, para uma pessoa que assim, ela desencarna por um crime, qualquer coisa, e vai obsediar o seu agressor. É isso? Mais ou menos isso. Mas existem obsessores encarnados. Você sabia? Existe alguém, nós aqui, às vezes, estamos obsediando um coitado que está desencarnado. O marido morreu, a mulher era apaixonada pelo cidadão. Aí ele está lá tentando voar um pouquinho, tentando fazer a melhora, e aquela mulher toda hora chamando o espírito para, vem aqui, que eu estou com saudade. E o espírito vem lá, porque ele está sendo evocado. Quem que é o obsessor aí? É o encarnado. É possível o espírito obsessor mudar essa condição dele? É claro. É só ele querer. Só ele querer. E assim, a obsessão,
ela não acontece por vontade de um, ela tem que acontecer por vontade de dois. Um espírito pode obsediar o outro, desde que você o permita. Se você não o permitir, não há obsessão. A obsessão, como é que ela acontece? A partir de uma influência exercida de um espírito buscando uma vingança. Se eu me melhorei, eu fiz todo o meu riscadinho lá, minha cartilhinha, estudei, plantei os meus tijolinhos, e aí vem um espírito obsessor. Para mim é bom que ele venha comigo, porque ele vai vir no centro, ele vai conhecer bondade, ele vai conhecer pessoas boas. Então vem comigo. Agora, qual que é o outro? Se eu estou me preparando, vai chegar um determinado momento que ele vai falar, puxa, eu estou perdendo meu tempo aqui, deixa eu me melhorar, porque ele está ficando melhor que eu. Certo? Era isso? Se não era, fala que a gente já responde a outra. E, assim, um outro ponto, né? Uma pessoa desencarnar e ela continuar obsediando é aquilo que eu falei agora há pouco. A pessoa desencarna, ela pode ter consciência imediatamente após o desencarne. E ela começa imediatamente após o desencarne a obsediar. O fato de você, do espírito estar preso a coisas materiais, aqui a terra, o torna um espírito obsessor? Sim. Aquele que acumula grandes fortunas, onde que ele vai morrer? Ele vai ficar onde? Em cima da caderneta de poupança dele, né? Não, aqui ninguém põe a mão. Por quê? Ele tem o fascínio pelo dinheiro. Aquele que tem o fascínio pelo poder vai viver aonde? Um centro de comando. À medida da evolução, que vai acontecendo. 5 minutos? Mais uma? Em relação à evolução, ela, além de progredir, ela pode estagnar ou pode regredir também? Não. Uma vez aprendido, você não volta mais. Não esquece mais. E evoluiu, você subiu um degrau, você não desce mais. Não tem como mais descer. Você ficou bonzinho, virou bonzinho, não tem jeito mais. A pessoa que estuda o espiritismo, ela é mais obsediada do que a pessoa que não conhece o espiritismo. Por quê? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesma coisa. O obsessor, ele não quer saber de espiritismo, ele não quer saber de nada. Ele quer saber que ele tem uma dívida eu vou dizer com você, mas isso não quer dizer. E ele quer resgatar essa dívida. Você tem uma dívida, você tem que resgatar a dívida. Então, não existe, porque agora virei espírita, vou ser mais obsediado do que quando eu não era espírita. Então, não vale a pena ser espírita, vou desistir do espiritismo, não é isso. Qual é a vantagem de ser espírita? Você se melhora, você evolui e você se torna mais ameno com esse espírito agressor, que às vezes é você o agressor nele. Então, você se torna mais ameno com ele. E ele começa a entender, a partir do momento que ele convive com você, ele começa a frequentar, porque os nossos obsessores não ficam parados lá na porta, eles vêm com a gente aqui. E está cheio a casa, não está? E aqui o que eles fazem? Eles estão assistindo palestras. O livro de André Luiz, eu não lembro qual que o nome do livro, se você lembrar lá, se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que num determinado momento, o plano espiritual pega aqueles obsessores, aqueles espíritos e leva-os ao centro para assistir palestras, tomar passe e também para as sessões de desobsessão. Tá? É bom de vez em quando a gente ter um obsessor e trazer ele no centro espírita. Aí agora que você vai entrar, não fala para ele ficar aí não, fala para ele, vem comigo. Vamos conhecer um pouquinho da doutrina. Porque tem gente no plano espiritual, espíritos, né? Porque eles não conhecem a doutrina espírita. E quando você muitas vezes está dando um curso de livro dos espíritos, livro dos médiuns, eles estão fazendo o curso com a gente para conhecer a doutrina espírita. Bom, gente, eu peço desculpas aí,
que agora fui intimado. Só quero... E eu queria deixar para vocês uma frase da felicidade. Para ser feliz, não podemos depender das ações de outrem, mas somente das nossas. A felicidade pode consistir em algo que depende de mim, algo que eu possa criar, independente das circunstâncias eternas, físicas ou sociais. Toda vez que dependemos do exterior, alta é a possibilidade de frustração e, por consequência, da infelicidade. A felicidade, ela depende só de você. Não adianta você buscar a felicidade inspirado numa outra pessoa. Buscar a felicidade esperando que alguém te faça feliz. Você tem que se fazer feliz. E como você se faz feliz? Evoluindo, se conhecendo, conhecendo-se melhor. E aí eu convido vocês aos cursos da casa. Vai começar aí às terças-feiras, logo mais vai ser divulgado aqui na frente, que é o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, às terças-feiras, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Aos domingos nós vamos ter, provavelmente, o Livro dos Médiuns e o Evangelho. Logo mais vai estar sendo divulgado, tem também cursos às quartas-feiras, e é importante que a gente faça conhecimento da doutrina espírita. É muito importante. É importante para que a gente possa atingir a nossa proposta espiritual, que é quando a gente estava lá, se comprometeu a ser um pouquinho melhor. Um tijolinho só que a gente suba, já é uma grande jornada na nossa vida espiritual. Obrigado a todos. Desculpe alguma coisa, desculpe se eu não respondi tudo o que vocês queriam. E obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima vez. Boa noite.